Boa tarde, pessoal. Estamos começando aqui mais um encontro, né? Hoje bastante especial. Espero que todo mundo esteja bem em casa, todo mundo seguro, né? Acho que esse momento a gente está precisando de bastante, não só saúde com o coronavírus, mas saúde mental. Eu espero que hoje a gente possa aqui na nossa live trazer boas informações para que isso tenha um efeito positivo aí no negócio de todo mundo. Meu nome é Bruno, eu sou o diretor do Centro Britânico e eu recebi aí com muita honra, essa incumbência de moderar esse nosso papo com o João do Sebrae. João, vamos começar aí? Você se apresenta um pouquinho para a turma? Claro. Obrigado, Bruno. Bom, prazer estar com vocês aqui. Meu nome é João Silvério, eu sou do Sebrae aqui em Brasília, Sebrae Nacional. O Sebrae está presente aí nos 27 estados da federação, então nosso objetivo aqui é poder contribuir com a União pelas Escolas para poder levar um pouco mais de informações em relação às linhas de crédito. Eu sou da unidade de acesso à capitalização de serviços financeiros do Sebrae Nacional, sou economista, com mestrado em Economia e especialização em Pequenos Negócios e MBA de Gestão Estratégica de Pequenos Negócios também. Então, a ideia é que a gente possa contribuir com vocês, né, de forma positiva, e é isso aí, Bruno. Perfeito, legal. A gente sabe que esse assunto que a gente vai tratar hoje, ele é um assunto que, ao mesmo tempo, ele é bem complexo, ele é muito simples num outro viés, né? Então, a gente escuta muito essa dificuldade que as escolas estão tendo de conseguir o acesso a um crédito de qualidade, essa questão de que o banco ele só empresta para quem realmente não precisa, né? Várias máximas que a gente escuta e que a gente sabe que na parte analítica do processo todo, existe toda uma preparação que a gente possa fazer, e é o que a gente quer trazer para todo mundo hoje, para aumentar, né, a chance de sucesso nessa obtenção do crédito, e muito mais do que isso, para ser uma coisa saudável, né? A gente sabe que crédito, na medida certa, ele pode ser um remédio, e na medida errada, ele pode ser um veneno. Então, a nossa ideia é a gente conseguir passar por todo esse processo, né, desde a preparação até entender esses produtos financeiros, para que todos possam ter um entendimento melhor na hora de buscar um recurso como esse, né? Vamos começar, então, a fazer a apresentaçãozinha, João? Vamos lá, deixa eu colocar aqui para nós. Bom, aqui um pouco da nossa apresentação, vou saltar um pouquinho e vamos para a próxima. A ideia aqui é que a gente possa falar do crédito e serviços financeiros no contexto da nossa atualidade. Né? Sabemos como está a situação das pequenas empresas no país, as médias, das grandes também, para que a gente possa, à medida que a gente chegue a falar sobre linhas de crédito, a gente possa passar um pouco por alguns conceitos que acreditamos serem importantes para que você possa ter maior sucesso ao buscar um crédito junto à sua instituição financeira, entender qual é a mais adequada, se ela realmente faz sentido e em que volume, né? Muitas vezes o crédito não é tudo, muitas vezes a gestão financeira ele antecede, consequentemente ele é fator preponderante nesse sucesso ou não na busca pelo crédito, que realmente não está fácil. Então, a gente começa aqui com a questão da necessidade do crédito. Tá? Nem sempre o crédito ele é somente necessário quando você está na situação de déficit da sua empresa. Muitas vezes ele também está na situação de superávit e você quer alavancar. Então, o crédito ele tem uma relação direta, né, com a questão de confiança, né, de reputação, de confiabilidade. Quando se fala do mercado de crédito, você tem, por um lado, pessoas buscando crédito, por outras pessoas que estão emprestando dinheiro, né? Então você tem um mercado muito pujante, e o mercado brasileiro não é tão simples, ele requer uma série de preparação, que é um pouco que a gente gostaria de conversar hoje na nossa live. Então, falar em pandemia, falar em coronavírus, falar em momentos de crise, eu acho que isso tudo tem a ver com o ciclo de vida do negócio. Manter o crescimento e maturidade empresariais são desafios constantes, né? Então vejam só, em que momento eu estou? Dependendo do momento que eu estou no ciclo de vida do meu negócio, eu também tenho que refletir sobre que condições eu tenho para poder buscar uma linha de crédito A, B, C ou D. Né? E que ciclo de vida é esse? Né? Ou seja, a gente tem duas situações possíveis aqui da minha empresa. Ou eu estou no lucro, ou eu estou no prejuízo. Aliás, uma terceira, né, que eu estou empatando, que nós vamos ver que é uma consequência bem interessante também. Então, no ciclo de vida do meu negócio, se eu sou uma empresa nova, eu estou aqui na fase de crescimento, eu estou ainda retornando o investimento que eu fiz, eu
eu ainda quero chegar num grau de maturidade, se é uma empresa um pouco mais antiga, eu estou maturidade alcançada, então eu tenho que ter mecanismo para poder manter essa maturidade e fazer com que também a minha empresa não chegue ao declínio. E se chegou ao declínio, eu tenho que evitar com que ela se torne insolvente. Para isso, inovação, criatividade, busca por novos mercados, preparação são fundamentais. Isso faz com que você mude constantemente a etapa do ciclo de vida do negócio, e, consequentemente, eu posso me identificar. Estou buscando a linha para que momento da minha vida empresarial? Para crescer, para fazer a manutenção do meu negócio, para fazer a manutenção e evitar o declínio, para que daqui a algum tempo, depois de um prazo de carência de uma linha de crédito, depois de um prazo de pagamento da linha de crédito, eu volte à normalidade da minha empresa e do mercado, consequentemente, eu possa ter uma vida a mais e, consequentemente, passar por essa tormenta numa fase aí de travessia empresarial. Então, eu acho que é importante o empresário refletir um pouquinho sobre isso. O ciclo de vida do meu negócio, eu estou em qual? Por quê? Porque isso vai impactar diretamente no CES do crédito. Porque os critérios de concessão de crédito são mais comuns do que a gente percebe. Nós, pessoas físicas, temos uma classificação de risco de crédito, nossas empresas têm classificação de risco de crédito, e, via de regra, essas classificações de risco de crédito são observadas pelas instituições financeiras para conceder crédito em melhores ou não tão boas condições. Quanto maior o risco, melhor a remuneração de quem está emprestando. Então, a gente está num mercado aí que precisa ter esse equilíbrio também. Então, depende muito. A gente costuma falar muito que... Eu dou um exemplo aqui de Brasília. Eu resido aqui. Brasília, nós temos empresas com 20 anos, 30 anos, que estão localizadas em regiões e que, infelizmente, não são ainda regularizadas. Ele não tem a posse daquela propriedade. Então, muitas vezes é uma mercearia, é uma escola que está ali há 20 anos, ele entende as condições do negócio, a empresa tem a capacidade de pagamento, ou seja, de pegar o recurso emprestado, de pagar esse recurso de acordo com o resultado operacional do negócio, ele tem capital, seja ele capital intelectual, empreendedor, seja ele financeiro, seja econômico, ele não depende só do capital emprestado de um terceiro para poder ter sucesso, então ele precisa complementar o recurso que tem com o recurso de terceiro, então ele tem um capital, então a empresa vai bem, não tem problema de cadastros, ou seja, não tem nada atrasado que seja impeditivo, que faça com que a sua classificação de risco de crédito venha a cair, mas muitas vezes ele não tem colateral, que são as garantias. Então, depende muito, cada empresa tem uma situação. Então, uma empresa precisa de mais garantias, ou precisa melhorar a capacidade de pagamento, ou precisa ter um pouco mais de capital, ou preciso melhorar o meu cadastro, ou ter mais condições, mais conhecimento sobre aquele negócio ao qual eu empreendo. Então, ou seja, essa miríade aqui de CES do crédito, elas são importantes para que a gente possa tanto buscar crédito, quanto a gente possa conceder também, caso seja parte do meu negócio. Por que me pareça, esses itens são importantes, eles são observados por quem nos quer dar o crédito. E, no final das contas, se dá através até mesmo do relacionamento bancário. Isso aqui é bem interessante, Então, até, João, eu te perguntar isso, porque, como você falou, crédito é confiança. Então, geralmente, a gente já indo buscar, talvez como uma primeira fonte, um banco que a gente tem um relacionamento, que já conheça o nosso processo, conheça a nossa história, geralmente, isso não é uma regra, mas é um lugar que, pela essa confiança, você vai ter uma chance um pouco maior de sucesso do que começar uma história com outro banco. Sem sombra de dúvida, porque o histórico que você tem com a instituição financeira, ela vai fazer parte de um dos seus CES do crédito. Ele vai fazer parte do seu credit score, consequentemente, até você alcançar um credit score numa instituição nova, leva um pouco mais de tempo do que você levaria se você utilizasse a sua pontuação, a sua scoragem, como a gente chama aí no mercado, atual. E muitas vezes o tempo é o que você não tem. Então, muitas vezes, quanto mais melhor o relacionamento que você tem com a sua instituição financeira, tem de ser melhor também os aspectos relacionados às concessões de financiamento que o empresário tende a conseguir. Perfeito. Vamos voltar aqui. Então, a gente vê que realmente os CES do crédito são super importantes, eu acho que ele tem que ser bem utilizados, ser bem entendidos, porque de um momento ou outro você vai se ver nessas questões de observância dos CES do crédito. Outro ponto que eu acho super importante é o empresário ele ter a plena ciência de como está o seu fluxo de caixa, porque a questão de estar em situação de lucro, situação de prejuízo ou neutra,
ela é consequência da gestão financeira, não é causa da gestão financeira. Nós vamos ver que, no slide seguinte, a formação, o entendimento, o conhecimento que o empresário tem dos itens de receitas, itens de despesa, para poder até mesmo identificar aquilo que é mais sensível ao seu negócio, ajuda bastante numa captação de recursos via empréstimo, financiamento, né? Identificar onde o recurso vai ser aplicado, porque nós vamos ver lá na frente que as modalidades de crédito que estão sendo ofertadas, seja um empréstimo, seja um financiamento, ele tem tudo a ver com o objetivo. Para que vai ser utilizado esse recurso? Se eu sei quais são os itens que estão mais pesando no meu negócio, e eu empreendo de forma a ter uma gestão que possa reduzir aquele item, e, consequentemente, eu posso ter uma forma mais apurada, um resultado melhor da minha empresa dentro das consequências que eu tenho da linha de crédito. Aqui a gente traz um modelo muito simples, até didático, a gente sabe que existem sistemas que têm modelos melhores de fluxo de caixa, mas aqui é mais para identificar, olha, as receitas, o grande problema hoje das empresas são as receitas, né? As receitas se reduziram, né? As receitas operacionais, as receitas, sejam elas vistas, seja a prazos, reduzindo bastante. A gente acompanhou a pesquisa que vocês fizeram em relação, né, às escolas, que muitas estão com problemas financeiros sérios. Então, as receitas caíram, mas alguns itens de despesas permaneceram, né? Então, isso pode gerar uma consequência. Então, quanto mais o empresário ele tem essa consequência, essa apuração de quais são as receitas, seja ela diária, semanal, mensal, trimestral, semestral ou anual, para que ele possa projetar no futuro, ele vai ter uma segurança maior que no momento em que as receitas voltarem a crescer, ele pode fazer uma comparação entre o momento de normalidade e o momento de crise com o qual está se passando. Da mesma forma ocorre quando você tem plena consciência e conhecimento e controle sobre as despesas do negócio, seja em termos de salários e encargos, que são os mais pesados, em termos de aluguéis, caso a instituição aí não esteja instalada no imóvel próprio, mercadoria, se forem questões relacionadas a empresas comerciais, principalmente, matérias-primas, ou seja, todas as despesas que eu identifico, elas são fonte preponderante para entender se eu preciso de capital de giro, se eu preciso para investimento fixo. E essa relação de receita menos despesa que nos vai dar esse resultado, lucro, prejuízo ou neutralidade. Costumo falar que se a empresa está neutra, significa dizer que está bem, porque é sinal que pagou o seu prolabore, né, fez a sua retirada de prolabore, conseguiu arcar com as despesas relativas a salários e encargos sociais, né? Ou seja, o ideal é que, se a gente conseguisse manter pelo menos um equilíbrio da empresa no momento de travessia, eu ainda estou em uma boa situação. A questão toda é quando eu estou na situação de prejuízo, ou seja, que as receitas são menores, as receitas são menores que as minhas despesas, consequentemente me traz um fluxo de caixa, e esse fluxo de caixa ele pode me dar uma maior ou menor capacidade de pagamento. Nós vamos ver que isso tem uma relação lá com o CES do crédito. Então, a empresa tem uma ótima estrutura, tem conhecimento de mercado, tem uma garantia, mas não tem capacidade de pagamento, porque o mercado, da forma como está, ainda não respondeu, né, em termos de receitas, o que é a demanda e a oferta em termos de serviço, consequentemente, faz com que você tenha uma causa de prejuízo na empresa, né, a consequência de prejuízo na empresa, advinda de várias causas. Essas causas, sim, são importantes você ter um conhecimento a mais. Você quer comentar alguma coisa, Bruno? Só porque o pessoal está falando do Pronamp aqui, a gente já vai chegar lá, viu, gente? Fiquem tranquilos que a gente vai chegar, mas é essa lógica da preparação, né? O crédito, o conseguir o crédito, ele é o meio de um processo muito complexo, né? Então, a gente está falando primeiro dessa preparação, aí do crédito, e o que o João está falando agora é isso. Qual que é a capacidade que a gente tem de pagar esse crédito que vai ser avaliado pelas instituições para que a gente tenha sucesso nessa obtenção, né? Mas só para dar esse toque na turma que eles estão mandando aqui no chat, o pessoal fica... Tá. O pessoal tá querendo avançar um pouquinho, não tem problema. Mas olha só, então já entrando um pouquinho nas questões do Pronamp, para que a gente possa, ao entrar no Pronamp, poder identificar e poder também ter um posicionamento melhor em relação a cada um dos itens, tá? A gente costuma utilizar essas... as principais linhas de crédito que o Pronamp está ofertando, ou é recurso para capital de giro, ou é recurso para investimento fixo. E todas essas linhas de crédito têm os itens. Os itens são as finalidades, para que essa linha de crédito vai ser utilizada.
O Pronamp dita, olha, a finalidade se for capital de giro, pode ser utilizado por despesa operacional, por exemplo. Se for a necessidade da empresa, for compra de equipamentos, troca de móveis, também pode ser utilizado. Todas as linhas de crédito existe um limite, ela não financia 100% o que você precisa. Que limite é este? Lá no Pronamp nós já temos. Talvez o pessoal ainda está ligado, né? Tem as taxas de juros, podem ser pré-fixadas, elas podem ser pós-fixadas, ou seja, quando eu tenho uma linha de crédito que é taxa de juros só fixa, ou seja, eu contrato hoje essa linha, esse custo financeiro, ele é o mesmo até o último dia, até a última prestação que for contratada. Se eu tenho uma linha de crédito de composição de taxa variável e taxa fixa, eu tenho que observar como é atrelada a correção monetária. A TLP, o IPCA, porque à medida que esses indicadores forem sendo corrigidos, ele vai ser repassado para a prestação. Então, a gente tem até casos em que, muitas vezes, não houve essa observância, não foi considerado o fluxo de caixa, então parece que a linha de crédito ela aumentou demais, mas, na verdade, contratualmente já estava prevista. Isso é importante observar para que você possa ter uma maior ou menor previsibilidade em relação ao fluxo de caixa. Linhas de crédito com capital, com taxa fixa, são muito melhores, digamos assim, de serem considerados seu fluxo de caixa, então você consegue administrar de forma melhor também, então o peso fica mais previsível. E aí isso tem uma relação com o prazo de amortização, né? Se prazo total de 36, 160, se tem prazo de carência ou não. Então, o prazo de carência não é o prazo que você não paga nada, o prazo é que geralmente você faz a manutenção da dívida que você tem junto ao banco. Se você tomou R$100 mil emprestados hoje, daqui a 12 meses é o prazo de carência, no 13º mês você começa a pagar os mesmos R$100 mil, né, sendo que nesse período de 12 meses você fez a manutenção dos juros, né, dessa tua dívida, né, então é o que é o ideal para você tenha também uma facilidade. E nos casos aqui as garantias que lá no CES do crédito nós chamamos de colateral. Todo qualquer crédito exige um colateral. Para capital de giro, que tecnicamente nós chamamos de empréstimos, vai ser solicitado uma garantia, nesse caso aqui são os pessoais. Podem ser reais também, pode ser sistemas de garantias de crédito. Se é um investimento fixo, a gente chama também de financiamento, também vai solicitar. Naquele exemplo que eu dei aqui de Brasília, né, por mais que a empresa tivesse localizado um imóvel muito bom, bem localizado há 20 anos, não sendo próprio, ele é um bem, é uma garantia que seria considerada garantia real, mas não seria passível de ser aceito pela instituição financeira. Consequentemente, isso acaba não somando para a classificação positiva de risco de crédito do empresário, consequentemente, isso impacta no menor volume de recursos à disposição dele. E aqui a gente entra no Pronamp, né? Então, o Pronamp, ele é um programa que ele é um programa do governo, é da Lei 13.999, agora de 18 de maio de 2020, e no Pronamp ele tem toda a composição de definição do que são os recursos para o financiamento e que são recursos para garantia. Então é importante a gente falar, tanto é que nós vamos falar um pouquinho sobre o Fundo de Garantia do Sebrae para dar um pouquinho dessa definição do que é um programa maior. Então o Pronamp, ele prevê que os recursos das exigibilidades podem ser utilizados tanto para capital de giro, numa linha de empréstimo, quanto para investimento fixo, para a linha de financiamento. Se a empresa percebe que ele está precisando de cobrir as despesas operacionais do seu negócio, ela vai tomar capital de giro. Acontece que o capital de giro e investimento, as condições são iguais, né? E lembra lá na frente, olha, toda linha de crédito tem um limite, que está relacionado ao capital, no caso do CES do crédito. E esse limite é 30% do faturamento bruto anual, nesse caso do exercício de 2019. Como é que eu sei qual é o faturamento bruto anual? É aquele faturamento bruto anual que eu declarei à Receita Federal no exercício social de 2019, e que a Receita Federal ela cria um hash em que ela vincula o CNPJ da sua empresa com o faturamento que você declarou, bruto anual, e ele disponibiliza isso para você, a instituição financeira. Lá no site do Sebrae no futuro nós vamos ver que existe todo um formato de você descobrir qual é o faturamento declarado, caso você não recorda, sem contar que o seu contador, ele tem todas essas informações, claro, ele é a pessoa de super confiança da empresa, mas aqui nós temos o limite. A grande pergunta é, será que o limite calculado, né,
de 30% sobre o faturamento bruto anual que a minha empresa tem direito, segundo a lei, é o volume que eu preciso, então a grande desafio é, ele está adequado ou está além do que eu preciso? Então, muitas vezes, se a sua empresa ela teve um faturamento bruto anual de R$2 milhões, então 3 vezes 2, 600 mil reais seria, em tese, né, o que eu teria direito a pegar de financiamento, de empréstimo, para utilizar dentro da linha do Pronamp. Mas as garantias que eu tenho são suficientes para 600 mil reais? O cadastro da empresa está atualizado? Né? Ou seja, eu realmente preciso de 600 mil reais para usar como capital de giro das despesas operacionais, seja 600, seja 60 mil, seja mais. Importante que o limite de faturamento ali está diretamente relacionado ao pote empresarial. E o Pronamp, ele é um programa criado para empresas com faturamento até 4,8 milhões de reais ano. Né? Então, a gente sabe que o MEI, ele pode também se beneficiar aqui, ele tem um faturamento de 81 mil. A microempresa até 360 mil reais de faturamento bruto anual ao ano. E a empresa de pequeno porte até 4,8 milhões. Então, é importante verificar qual é o porte da minha empresa. Ela é microempresa, é empresa de pequeno porte. No exercício 2019, ela estava dentro desse enquadramento de 4,8, e aí é importante verificar com o seu contador qual é o volume. Tá, e qual é o valor que eu vou ter? Vai depender da capacidade de pagamento, vai depender das projeções que a empresa tem, para que no futuro, ao verificar quais são as receitas, quais são as despesas e qual é a capacidade de pagamento, verificar, dado uma eventual parcela, se essa parcela está maior ou menor do que aquilo que você vai precisar. O que o mercado trabalha? O mercado trabalha entre 30% e 40% da capacidade de pagamento da empresa, que é o limite de faturamento, para que você possa encaixar uma parcela, uma prestação de financiamento. E eu acho que é importante aqui, em termos de modalidade de crédito também, em termos de taxa de juros, observar que aqui há uma composição de Selic mais 1,25% ao ano. Hoje a Selic está em 3%. Então, ontem eu acompanhei a live do presidente da Caixa Econômica Federal, ele comentou que as linhas de crédito para capital de giro, né, até cheques especiais, tem taxa de juros mensal muitas vezes maior do que está se ofertando agora para uma taxa de juros anual. Então, 4,25% ao ano é uma taxa muito atrativa, vai chamar a atenção de muitos empresários, porque realmente é um recurso com um custo muito interessante, e a diferença entre aqueles que têm um acesso mais rápido ou não tão rápido vai se dar através desse relacionamento dele com o banco. Mas realmente é importante porque a taxa ela pode aumentar ou pode diminuir. Só que o valor, a taxa, o custo financeiro contratado vai ser aquele do momento da assinatura do instrumento legal na instituição financeira. Então, estamos agora em junho de 2020. Eu contratei a 4,25% ao ano, se o prazo é de 36 meses, da primeira parcela até a última parcela, a taxa de juros vai ser a mesma, vai ser aquela contratualmente colocada. Pelo menos foi o que nós apuramos junto às instituições financeiras, nossos colegas aqui. E não tem, isso é importante porque, como eu falei anteriormente, nas condições gerais, não te dá uma previsibilidade muito maior. Você sabe que a parcela que você contrata hoje é a mesma parcela que daqui a 36 meses. Ao se considerar essa prestação e os juros do empréstimo, do seu fluxo de caixa, nos itens de despesas, você vai poder trabalhar com muito mais facilidade, sem correr o risco ou ter uma preocupação maior com a inflação, por exemplo, né, que poderia ocorrer em linhas de crédito que tem taxa atrelado a, eventualmente, esse tipo de indicador. Então, a gente acredita que isso seja muito interessante observar, porque realmente é bem diferenciado. O outro item que a gente colocou lá também foi o prazo de amortização de até 36 meses e o prazo de carência até 6 meses. Quando se coloca que o prazo é de até 36, não significa dizer que é de 36, significa dizer que a proposta de financiamento que você, ou de empréstimo que você vai apresentar junto à instituição financeira, a negociação que você vai ter que fazer junto ao seu gerente de relacionamento, tem que considerar essa previsibilidade de projeção da retomada normal da sua empresa, ou seja, quanto de faturamento nós tínhamos nesse semestre comparativamente ao semestre passado,
há 2 semestres passados, há 3 semestres passados, principalmente no momento de normalidade. Então, essa crise vai passar. Esperamos que com o final da crise você volte ao momento de normalidade. E esse momento de normalidade, por incrível que pareça, em termos de prazo, ele define, sim, se você vai pegar maior ou menor volume, uma vez que crédito é dívida. Consequentemente, isso lhe dá a maior facilidade ou não, ou até mesmo para que você possa alavancar o negócio, acreditando que o mercado possa subir acima do que você tinha após essa pandemia. Claro, observar o prazo de carência, que é o prazo em que você não paga o principal, paga somente juros e correção monetária, eventualmente, se existirem, consequentemente, você possa passar, pelo menos do segundo semestre agora de 2020 até o primeiro trimestre segundo semestre de 2020, primeiro trimestre de 2021, uma situação que você possa regularizar a situação junto aos seus clientes, consequentemente, ter um impulso para começar a pagar o financiamento que foi contratado no prazo de 36 meses. João, posso só trazer algumas perguntinhas que estão vindo aí, que eu acho que está passando bem pelo que você está trazendo, né? O Diego, ele perguntou se a Selic mudando altera a parcela do Pronamp, né? O se é fixo. Então, acho que já ficou... Só para deixar claro, né? Então, a partir do momento que você assinou, por exemplo, hoje a 4,25, essa é a taxa que vai vigorar, né? Caso caia aí, como estão prevendo, para 2,25 a Selic, isso também, no momento, se o momento estiver mais baixo, é essa taxa que vai acontecer, certo? Exatamente, exatamente. Foi um dos levantamentos que nós fizemos, que isso aí é fundamental para que você possa ter uma segurança em poder contratar os finanças e já ter o valor fixo, né? Então, isso é bom. Isso é bom. E aí, o pessoal também está perguntando, porque muita gente está utilizando aquela linha de crédito para pagar o salário dos professores, né, que já está disponível pelo governo. E não são linhas que concorrem entre si. Ela pode ter um Pronamp e continuar com essa linha também, né? Não é uma coisa excludente. Pelo levantamento que nós fizemos, não. Agora, existe uma questão que é interessante, que é a da própria linha. As instituições financeiras vão utilizar recursos próprios, né, para poder operar o Pronamp. Então, só para ter ideia, uma instituição financeira pode operar através de recursos próprios ou recursos de terceiros. Por exemplo, quando eu falo recursos de terceiros, ele pode lhe oferecer uma linha de crédito com recurso do BNDES, que tem as suas características próprias. Ela pode utilizar, se for uma empresa situada no Centro-Oeste, o recurso do Fundo Constitucional do Centro-Oeste, que é operado pelo Banco do Brasil, assim como tem no Fundo Constitucional do Norte, do Nordeste, operado pelo BNB e pelo BASA. E podem ter recursos também de recursos de terceiros que vêm do Fundo de Amparo ao Trabalhador, né, do FAT, através do Programa de Geração de Emprego e Renda, que são geralmente linhas de crédito com condições também boas, que são utilizadas naquelas regiões que você não tem incentivo de fundos constitucionais. Perfeito. Agora, quando se fala do Pronamp, nós estamos falando de recursos próprios, e lá também fala das exigibilidades. As exigibilidades são recursos que antes eram separados dos depósitos à vista nos bancos, no Banco Central, somente para fazer empréstimo através de microempreendedor individual, geralmente para microcrédito. Tá? Então, assim, por que eu estou falando? Porque a fonte do recurso são fontes diferentes. Obviamente, no caso do Pronamp, não falando da folha de pagamento, o limite da empresa é o limite aquele dos 30% declarado para a Receita Federal. Então, digamos que, só um exemplo muito simples, o meu limite seja de 100 mil reais. Se eu tomei os 100 mil reais de uma instituição financeira A, eu não tenho como tomar mais nenhum recurso em outra instituição. Então, mas eu posso ter um limite de 300 mil reais, tomar 100 mil na instituição financeira A, B, 100 na B e 100 na C, desde que eu reúna as condições gerais em termos de concessão geral de financiamento, os Cs do crédito, para poder tomar em cada uma delas. Mas há um limite dos 30% em cima daquele faturamento bruto anual do ano de 2019. Perfeito. E aquele ponto que eu acho que é nevrálgico nesse processo, né? Tem bastante gente falando que tem tentado conversar com alguns bancos, mas que alguns bancos estão dizendo que não fazem parte, né, do Pronamp. Você sabe como é que esse processo, como é que ele vai se dar? Eu sei que existe um esforço do governo muito grande, né, para que todos trabalhem com essas linhas de crédito. Inclusive, eles estão querendo criar, né, aqui em São Paulo tem o impostômetro, eles estão querendo criar um emprestômetro para mostrar o banco que realmente está atuando, para dar uma forçada, né, para que todo mundo participe. Você tem alguma informação sobre isso?
essas pessoas que estão buscando, teve gente que falou aqui do Bradesco, do Itaú, enfim, eles têm tentado acessar essas linhas, mas aparentemente as agências ainda não estão muito por dentro do que está acontecendo, né? Sim, claro. Nós temos acompanhado, nós temos parceria com a agência, a Associação Brasileira de Bancos de Desenvolvimento, que é a agência de fomento, contato sempre forte com o BNDES, Banco Brasil Caixa, são processos que estão realmente em trâmite. O que acontece? Quando nós vamos falar um pouquinho mais adiante lá do fundo de aval, eu vou mostrar um pouquinho da lógica de como funciona um fundo de garantia e a relação dele com o fundo de financiamento. Por enquanto, nós estamos falando de uma linha de crédito. A linha de crédito tem um prazo, tem item financiado, tem taxa de juros, tem garantias, mas nós vamos falar de um item que vai surgir efetivamente dentro da questão de garantias. Várias instituições financeiras estão se adequando aos protocolos tecnológicos e operacionais de quem administra um fundo. No caso do FAMP aqui, é o Sebrae. Nós temos um fundo de aval, vamos falar as características daqui a pouquinho. No Pronamp também se fala muito do FGO, Fundo Garantidor de Operações, que é um fundo administrado pelo Banco do Brasil, e que as instituições financeiras, para ter acesso a esse fundo e poder alavancar os recursos junto a um cliente, ele precisa se adequar a essas condições de operacionais, digamos assim, e também existe o FGI, que é o Fundo Garantidor de Investimento do BNDES, né? Então, são os 3 principais fundos aí que nós temos vigentes no país hoje. Então, realmente tem uma situação de adequação das instituições financeiras, e claro que isso é uma situação que a gente espera que seja resolvida rapidamente, porque as empresas têm pressa. Agora, enquanto isso não seja regularizado por conta da instituição financeira, eu acho que vale todo o esforço adicional, muito além do que o grande esforço que as pequenas empresas já têm feito aí para buscar essas linhas de crédito que realmente precisam chegar de forma mais rápida, se preparar em termos de documentação, de cadastro, de quanto é a capacidade de pagamento, de apresentar, discutir com o seu gerente qual é o volume ideal de recursos para que você tenha, até porque estamos falando de economia, né? Não tem recurso para todo mundo, aqueles que estiverem mais preparados vão conseguir chegar mais na frente, mais rápido e poder ter acesso aos recursos aí. Perfeito. Então, os bancos eles também estão se preparando, porque tem toda uma questão tecnológica, de informação, enfim. Então, a tendência é que isso chegue, né? A tendência é que chegue, né? Para você ter ideia, pois, só para adiantar um pouquinho, a gente chama de spoiler agora, né? No caso do FAMP, do Sebrae, nós temos já, com a Caixa Econômica, mais de 11 mil operações novas contratadas, entendeu? Legal. Então existe todo um azeitamento que eu estou observando, você tem uma prateleira ali atrás, né? Então, digamos que ali fosse a prateleira da sua empresa. Até que ela chegue e esteja disponível, você tem uma série de ações, né, operacionais por trás, para que ela esteja disponível para você ir lá, pegar e colocar à disposição. Talvez isso é um pouco do que esteja acontecendo com as instituições financeiras, pelo menos que a gente tem acompanhado em termos de esforço das instituições para poder se adequar de uma forma rápida, para poder justamente cumprir aquilo que o objetivo para qual a lei foi criada, né, de justamente ter um programa de apoio a micro e pequenas empresas que dê crédito em condições específicas e reduzidas. Perfeito. E uma última pergunta para a gente voltar, o Pronamp ele também tem alguma obrigatoriedade de manutenção de equipe, de não poder dispensar funcionários? Existe alguma ligação? Sim, tem um compromisso de manutenção dos empregos durante o período de pagamento do empréstimo, né, do financiamento, durante os 36 meses. A ideia, pelo menos o que a gente percebe em termos de política pública voltada ao desenvolvimento de pequenos negócios e empresas como tal, é que se por um lado a gente tem uma redução, uma taxa fixa histórica muito baixa para justamente e tem a cobertura de garantias que vão ser feitas através de vários fundos, uma contrapartida talvez que o governo que tenha colocado é essa questão da manutenção, que a gente sabe que é super importante, em que pese seja uma decisão muito específica, individual, né, a questão microeconômica das empresas. Legal. O pessoal está falando de garantia, então vamos seguir com o FAMP aí. Vamos lá. Então, é isso aqui. A gente falou um pouco do ponto de vista aqui das garantias, aí eu falei, bom, deixa eu vender um pouquinho o peixe aqui do Sebrae. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que é um fundo de garantia, utilizando o exemplo do que o FAMP, que é o Fundo de Aval para Micro e Pequenas Empresas, do Sebrae. Tá?
esse esquema que eu estou apresentando para vocês aqui, ele é muito parecido quando se extrapola para o FGO, do Banco do Brasil, e se extrapola também para o FGI do BNDES. Mas é importante que o empresariado está nos acompanhando entenda um pouquinho essa lógica para poder se enxergar e falar, olha, existe a linha de crédito, tá, e existe uma garantia para esse crédito. Então, como funciona um fundo de garantia de crédito aqui, tá? Geralmente, no caso aqui, o Sebrae, que é essa está no centro aqui, essa casinha azul aqui, ele cria um fundo. O Sebrae, por exemplo, criou o fundo de aval nosso há 25 anos atrás com 25 milhões de reais. Então, ele fez um convênio com a instituição financeira e falou, instituição financeira, sempre que você atender uma pequena empresa, micro pequena empresa, ou seja, classificação de acordo com a lei geral, né, até 4,8 milhões de reais, você encontrar uma empresa que o cadastro esteja ok, que ela tem parte do capital, é só para complementar, que ela entenda do seu negócio, ela entenda das condições do seu negócio, que ela tenha capacidade de pagamento, ou seja, você sabe que ela consegue pagar aquela parcela do empréstimo, do financiamento ao qual você colocou, e você percebe que ela não tem uma garantia, essa empresa é elegível para poder utilizar o meu fundo de aval. Eu, Sebrae, posso me tornar avalista dessa empresa, pelo período da linha de crédito, proporcional ao financiamento que ele quer colocar, ou seja, eu garanto no máximo 80% do financiamento, e essa empresa ela contribui para esse fundo aqui, justamente para fazer o bolo crescer. Então, esse fundo ele começou com 25 milhões, e hoje ele tem 800 milhões de reais. É sinal de que as empresas que não tinham garantia, que não tinham colateral, para apresentar junto às instituições financeiras conveniadas ao Sebrae, tomaram o financiamento, pagaram o financiamento e a vida seguiu. Ou seja, o fundo ele serviu para aquilo que ele foi criado, para alavancar negócios e fazer com que empresas pagassem, tomassem mais crédito junto à instituição, dentro de um contexto em que eu tenho a instituição financeira, eu garanto parte, eu tenho um risco máximo da instituição financeira e eu garanto o máximo de financiamento baseado nessa pequena empresa. Então, essa pequena empresa ela passa a ser cliente tanto do banco, que é a instituição financeira que efetivamente financia, e a gente brinca que ele passa a ser cliente também, além de outras soluções que o Sebrae tem a oferecer, orientação empresarial, assistência técnica, né, curso, capacitação, participação no Empretec, ele passa a ser cliente do Sebrae também. Né? Então, quanto que o Sebrae pode garantir por cada pequeno negócio? Então, quando a empresa vai lá, toma o financiamento junto à instituição financeira, ele utiliza a garantia do fundo, no caso do FAMP, ele fala, olha, sem a garantia do FAMP, eu tomaria 10 mil reais. Com a garantia do FAMP, eu alavanco a minha garantia, eu posso tomar até 100 mil reais. Depois eu vou fazer um exemplo para vocês. E essa garantia, eu posso ser colocado, ela depende muito do porte, depende da modalidade. Se, por exemplo, é uma pequena empresa em que vai buscar capital de giro, o Sebrae pode garantir até 100 mil reais desse financiamento para essa empresa. Se é uma pequena empresa que vai buscar um investimento fixo, o Sebrae pode ser avalista dessa empresa em até 300 mil reais. Então, as outras garantias. CPF, garantias pessoais dos sócios da empresa. Veja a importância do cadastro, do C do crédito cadastro, nesse caso aqui. Então, você lembra daquele exemplo que eu dei lá no início da nossa conversa? Aquela empresa aqui em Brasília, está há 20 anos numa localidade, tem 20 anos de mercado, muito bem estruturada, tem capacidade de pagamento. Essa empresa quer crescer, quer aumentar o número de salas, mas ela não tem a garantia porque o imóvel que ela está situada não serve como colateral para ser aceito pela instituição financeira. Ela pode lançar a mão da garantia do FAMP, Sebrae, ou do FGO, ou do FGI. Essa garantia, ela substitui a garantia pessoal, a real, e, consequentemente, possibilita com que o empresário passe a ter acesso a um recurso melhor, em condições melhores também. Tá? Então, essa é a forma. Então, quando o Pronamp fala, olha, existe o recurso, os bancos podem utilizar os recursos próprios e, em garantia, vai se utilizar ou o FAMP complementarmente ao FGO, ou vai utilizar o FGO. O FGO é aquele que vai ser o seu avalista, o seu garantidor junto à instituição financeira. Né?
Passando aqui, vou dar só um exemplo simples de graça. Opa, acabou que não entrou aqui. Por exemplo, se eu tomo R$100.000 emprestados, né, de um banco, e o Sebrae entra com 80% da garantia, então existe uma taxa que chama CCA, Comissão de Concessão de Aval, em que é calculado da seguinte forma: eu pego o prazo da operação, se a operação é de 60 meses, vezes a garantia da operação, digamos, 80 mil, você vezes 8,48, e eu tiro 1%, 0,1%, R$4.800. Né? Então, para todos os fundos de garantias, existe um custo. E esse custo é o custo em que você tem o aval durante o período da operação, de acordo com o seu contrato. É importante também que a gente tenha esse entendimento de que é um instrumento que faz com que você alavanque recursos dentro das suas possibilidades, tendo alguém como seu avalista, e a gente sabe que quando se trata de ser avalista não é simples, né? Lembra lá atrás, a gente falou de necessidade de crédito, a gente falou de confiança, a gente falou de dar crédito, de ser confiável, utilizar o recurso para aquilo pelo qual foi captado, consequentemente dentro de uma situação de normalidade. Você quer fazer alguma pergunta, Bruno? Não, eu estou lendo uma pergunta extensa aqui, vai falando aí que eu vou entender. O que é importante? É importante também destacar que fundos garantidores, seja o FAMP, seja o FGI, seja o FGO, elas não são seguros de crédito, né? São instrumentos financeiros diferentes de seguros de crédito. No seguro de crédito você tem a figura do sinistro, né? Houve o sinistro, você lança a mão do pagamento do seguro e aquela obrigação para com você estava ali cumprida, ele se exauriu. No caso de garantias, não. Fundos, se você usou um fundo de garantia e pagou, ok, acabou a situação. Mas, caso venha a dar uma inadimplência, aquele valor que, eventualmente, uma instituição financeira vai solicitar que seja honrado por parte do garantidor, seja o Sebrae, seja o FGI, seja o FGO, ele depois vai ser buscado junto a quem tomou o empréstimo justamente para repor esse recurso junto ao fundo que foi criado e o fundo ao qual ele foi utilizado. O que a Gisele está perguntando, acredito eu, que é uma dúvida comum aqui. Que o Pronamp, eu não sei se a gente vai conseguir responder isso agora, né? Mas uma das obrigações de quando você vai tomar o Pronamp é você conseguir manter o quadro de funcionários, como a gente falou. A dúvida que as pessoas estão tendo é se são as pessoas específicas que estão hoje ou se é um número de funcionários que ele precisa ter. Então, vamos supor que ele tenha 10 funcionários hoje. Então, ele precisa manter esse quadro com 10, ou ele precisa manter os 10 funcionários que estão hoje lá. Deu para entender? Eu fiz uma pesquisa, inclusive lá no site do Sebrae nós temos uma página que tem muitas perguntas e respostas sobre o Pronamp, tá? A leitura que eu fiz inicialmente, aí eu me permito deixar o canal aberto aqui do Sebrae para que a gente possa responder uma pergunta de situação específica, é que se você tem o faturamento bruto anual do ano passado, você declarou também o número de funcionários que você tinha no ano passado, ou, no caso agora, no momento da contratação do financiamento. Eu acredito que seja o número de funcionários que você tem declarado e que você vai passar a fazer a manutenção dele através das informações periódicas que se faz, né, através da GFIP lá, do número de contratações ou demissões que você vai ter ao longo do período. Perfeito, legal. Então, acho que é isso. Estamos com o mesmo entendimento. E agora o Antônio perguntou sobre o FAMP, se existe se tiver algum tipo de restrição no CNPJ, se ele consegue mesmo assim ter acesso a essa garantia. Não, o FAMP ele é um instrumento que ele vem a substituir a falta de garantia específica. Quando a gente fala em termos de restrição, nós estamos falando no ser do crédito de cadastro. Então, é importante que você tenha esse cadastro mais, digamos, mais claro junto à instituição financeira para que você possa ter um melhor crédito. Tá? Agora, é claro que essa questão de cadastro é uma questão muito específica da instituição financeira. Há instituições financeiras que podem, sim, lançar mão de financiamento, inclusive com recursos públicos, abrindo mão de algumas questões como cadastro, mas isso influencia bastante no seu crédito pessoal. A orientação é que tente
solucionar esse problema. A gente sabe que existem vários motivos pelos quais uma empresa vem a ter um problema de cadastro, né? Então, aqui não me cabe julgar se está certo ou errado, porque as situações geralmente não são situações previstas, são situações que ocorrem, consequentemente, isso impacta nessa maior ou menor busca, na maior sucesso ou menor sucesso desse crédito. Mas a gente sabe que a gente colocou ali o CES do crédito, o cadastro também é super importante. Quando se tem um problema de cadastro, geralmente você não consegue pegar um produto, seja um empréstimo ou um financiamento, em condições tão boas como está se colocando agora. Então, a orientação é tentar verificar essa possibilidade de regularização da situação. Perfeito. E aqui já responderam no chat, mas é isso, né? O pessoal está perguntando sobre o período de manter essas pessoas, que ele é o período relativo ao tempo de pagamento mais 2 meses, né? Então, se você for fazer em 36 meses, você vai ter que ter esse número de funcionários mantidos por 38 meses, pelo menos. E uma coisa interessante também do Pronampe para pensar, né? A gente está pensando numa perspectiva de talvez um novo financiamento, né? E muitas vezes a escola ela já pode ter um financiamento com custo infinitamente maior, né? Então, que poderia trocar ali essas linhas de crédito para ter um ganho no fluxo de caixa bastante interessante, né, João? Sim, olha, quando se percebe que você tem a oportunidade de ter acesso a um financiamento, né, com o custo financeiro a 4,25% ao ano fixa, então se você tem uma dívida já que se permite, em termos estratégicos, você trocar o perfil dessa dívida, ou seja, eu troco uma dívida que tem 4,25% ao mês por uma dívida que tem 4,25% ao ano. Aquilo que você deixa de pagar em termos de juros, o custo-benefício ele é muito positivo, né? A sensibilidade aí, ou seja, você em vez de pagar uma prestação de X, vai pagar X menos tudo aquilo multiplicado por taxa de 12 vezes ao ano aí, que seria a utilização, né? Então, juros compostos no Brasil faz muita diferença. Então, você vê que isso impacta ali no fluxo de caixa, faz a prestação ficar menor, e aquela diferença entre a prestação de uma taxa de uma linha, eventualmente, de 4,25 ao ano, e para 4,25% ao mês, você vai reverter para outros itens, né, do seu fluxo de caixa, para pagamento de salário, para pagamento de despesas operacionais, ou aquilo que você já tem acumulado em termos de despesas nesse período que você passou aí com a redução das receitas, consequentemente, te colocando na situação não desejada. Perfeito. E tem mais uma pergunta aqui também, perguntando se ele tiver um PJ, se esse PJ também entra como um funcionário, né, nesse processo de manter o mesmo número de colaboradores. Não, geralmente um PJ você tem uma relação contratual com ele. Aqui nós estamos falando de funcionário CLT, carteira assinada, ou seja, não é a situação de uma parceria que você tem com uma outra pessoa jurídica que presta serviço para o seu negócio também. Então, não se caracteriza como emprego gerado. Legal. E o pessoal tá perguntando se esse empréstimo ele pode ser feito mais de uma vez. Então, vamos imaginar que a gente tem esse limite dos 30%. Se eu não preciso dos 30% e pego 15%, depois eu posso tentar pegar mais 15% no próximo momento? Como é que funciona? Olha, teoricamente nada impede, né? Ou seja, é você pegar digamos, se você tem direito a 100, pega 15, ou você paga esse 15 no prazo menor do que você havia planejado, né? No caso aí, pegou em 36, paguei em 10. Olha que beleza, ótimo. Adianta tudo, você se habilita a pegar o novo empréstimo. Eu acho que não há dúvidas aí, eu acho que é uma questão muito específica para ser feita para a instituição financeira. O Sebrae, por mais que a gente tenha experiência em lidar com essas situações, a gente não pode responder em nome de um banco, mas é uma operação perfeitamente viável, né, que pode ser feita e até melhor. Depende muito da estratégia que o empresário vai adotar para esse empréstimo. Eu, na minha vida aqui no Sebrae, eu já tive empresários que tinham capacidade de pagamento para pegar uma prestação de 5 mil reais, mas o banco só queria emprestar 1.000. O que ele fez? Ele pegou 1.000, em vez de pagar em 30 meses, ele pagou em 10. Então, à medida que você toma um empréstimo, paga ele rápido, você melhora o seu C de capital lá no critério de concessão de crédito,
você melhora o seu cadastro, você mostra que tem capacidade de pagamento, mostra que você entende do seu negócio, e você naturalmente vai ter um banco correndo atrás de você para poder te emprestar, porque o que o banco quer é emprestar e receber. Perfeito. Até em relação a isso que você falou, né, do CES, estão perguntando também se uma empresa que é nova, se ela também pode acessar esse tipo de linha de crédito. Pode. O que acontece é que, no caso do Pronamp, ele pode ir até 50%, só que a garantia que está sendo solicitada para ele pode ir até 150%. Só para a gente entender um pouquinho. Se eu for pegar R$100.000 emprestados junto à instituição financeira, nosso mercado brasileiro ele é muito regulado, né? Então é algo que a gente chama de Basileia. Então, os bancos, por Basileia, você tem que ter uma garantia mínima de 120%. Né? Então, por exemplo, no caso do FAMP, a gente pode, de R$120.000, eu garanto 80, o aval do sócio é equivalente à diferença que seria necessário para cumprir a exigência de Basileia, consequentemente, do banco. Ao se ter uma empresa muito nova, a legislação está colocando uma Basileia mínima de 150%. Isso é um ponto importante. O que acontece? O FAMP pode garantir até 80%. No caso do FGO do Banco do Brasil, ele pode garantir até 100%. Mas a garantia máxima da carteira tem que ser de 85%. O que é o ideal? Geralmente, o ideal é que o empresário, se ele tem parte da garantia, primeiro ele ofereça a garantia que ele tem, depois ele solicite uma garantia complementar, seja do FAMP, seja do FGO, seja do FGI. Por quê? Porque o custo para acesso à garantia é diretamente proporcional ao valor da garantia que você precisa. Se você tem pouca garantia, no exemplo que eu dei lá anteriormente, eu preciso de 80 mil, lembra? 80 vezes C vezes 48, R$4.800, que é o quanto que eu pago para utilizar um fundo de garantidor. Se eu tenho metade da garantia, eu vou pagar 2.400. Então, o ideal é que você, primeiro, na negociação com a sua instituição financeira, negocie a casa garantia que você tem e, não tendo o suficiente para angariar, buscar o recurso total que você precisa, solicite a garantia complementar desses fundos de garantia também. Então, aqui no FAMP, por exemplo, do Sebrae, nós temos empresários que pegou 40% do FAMP, 50% do FAMP, 65% do FAMP, outros pegaram 80%, mas a média histórica, hoje, é de 45%. Entendeu? Então, o caso cada empresa tem a sua situação, tem o seu caso. Não necessariamente vai pegar 80%, 85%, 100%, porque isso também tem um impacto ali no quanto que ele vai ter que pagar, e isso impacta no custo efetivo total, no set da linha de crédito. Perfeito. E o tema aqui que eu acho que está mais complexo é essa questão da manutenção, né, da equipe. Estão perguntando também se alguém pedir demissão, se existe daí uma obrigatoriedade de se contratar uma outra pessoa, né, de manter esse quadro. Olha, essa informação, infelizmente, eu não tenho como responder aqui. Mas você pegue para mim, por favor, Bruno. Sim, eu ia falar isso. Manda para mim. No final aqui do slide tem o meu e-mail, pode me mandar, eu me comprometo a pesquisar essa informação, retornar para o nosso empresário aí, né? Eu não tenho agora, mas eu me comprometo a buscar levantar, essa é parte do nosso trabalho. Perfeito, eu vou fazer uma última, e aí, só antes de fazer essa última pergunta, a gente vai deixar aqui os contatos, e uma outra coisa que eu gostaria de pedir para vocês, a gente tem tentado atuar bem forte nessa questão do Ministério da Economia, e a gente percebe que existe realmente um compromisso desse crédito chegar para a gente, né? Eu também sou um pequeno empresário e entendo, né, esse processo, essa complexidade. Então, eu acho que seria legal todas as experiências que vocês tenham com o banco, que vocês tenham algum tipo de dificuldade, mandar para a gente, para que a gente também vá compilando esse processo, para ir representando vocês através da União, mostrando as dificuldades que a gente está tendo para que a gente consiga facilitar tudo isso. A gente percebe que, se eu não me engano, no começo dessa semana, o Paulo Guedes já começou a sinalizar um olhar muito mais cuidadoso com escolas, né, que ele mesmo confessou ter deixado, não por querer, mas foi um segmento que ele não teve tanta atenção, né? Então, provavelmente, agora é o momento que a gente consiga cada vez mais força para que a gente consiga trazer benefícios, né, para o nosso segmento. Então, a última pergunta aqui que fizeram empresas que não tenham funcionários hoje, mas que tenham faturamento, como que funciona essa questão do Pronamp, né? Porque não existe um quadro de funcionário. Não sei se você vai saber responder também,
Mas é uma que foi bem curiosa que chegou aqui. O que a gente percebe na construção da política bem escrita é que o governo está preocupado em manutenção dos empregos. Eu acredito que, não tendo funcionários e contratando, melhor ainda, né? Ou seja, você está contribuindo, reduzindo o desemprego, trazendo a economia para a normalidade. Eu acho muito pelo contrário, né? Eu acho que se começa sem funcionários contratados e passa a contratar, ou seja, gerar salário, gerar renda, trazer pessoas para o mercado formal, eu acho que ele é sempre muito bem-vindo, tá? Mas eu não sei se existe algo que impeça ele de contratar, muito pelo contrário. Eu acho que o espírito da lei, o espírito da política é justamente proporcional, fomentar, fazer um momento de parceria, de travessia, para que as empresas se mantenham, perceba qual ciclo que você está do seu negócio, né? Estou crescendo, estou maduro, quero evitar de decrescer, estou na crescente, vou contratar mais, beleza. Isso é importante para que a gente possa, dentro do que é o contexto da política, fazer com que esse momento passe e a gente fique. Perfeito. Perfeito. Gente, então as perguntas que talvez a gente não tenha conseguido responder, a gente vai responder individualmente para todo mundo. E se vocês tiverem mais dúvidas, você quer colocar seu contato aí, João? Deixa eu colocar aqui para o pessoal pegar. analisar. Deixa eu passar aqui o próximo. Antes de despedir de vocês, colocar o Sebrae tem na sua página aqui embaixo tudo sobre o Pronamp, todos os detalhes, tem muitas perguntas e respostas, então está aqui um pouquinho do serviço que o Sebrae pode prestar em termos de tirar dúvidas. Não estando aqui tudo que você precisa saber, a gente tem um canal também que pode ser utilizado para poder responder questões específicas, então, por favor, busque lá no Sebrae, fonte de informação do Sebrae, saiba tudo sobre o programa, você vai cair na página do Sebrae e você tem lá tudo, uma série de informações que são muito objetivas e podem nos ajudar e complementar toda essa live que a gente está fazendo aqui. No mais, gente, é deixar o meu contato, agradecer a oportunidade de poder falar um pouco com vocês, mostrar um pouco o nosso trabalho, todo o que o Sebrae tem feito em prol de micro e pequenas empresas no país, né? Então, está aqui o meu e-mail, joaosilverio@sebrae.com.br. Em adição aqui ao nosso e-mail, nós temos um 0800, que é 0800 570 0800, repetindo, 0800 570 0800, que é um número que ele funciona em todo o país. E independente de onde você esteja, ligando nesse número, você vai ser direcionado para o Sebrae estadual mais próximo de onde você está. Então, ele é bem legal, ele funciona, fica essa porta de busca de informações e muito obrigado e até a próxima. Obrigado, João, e obrigado pelo Sebrae aí, por essa parceria aqui com a União das Escolas, que é tão importante para a gente aí, para que a gente consiga passar por essa pandemia da melhor maneira possível, né? Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente. E é isso, estamos com os canais abertos, vamos nos conectando para que a gente consiga ter sucesso nos nossos negócios, né? É isso. Um abraço para todos. Tchau. Tchau, tchau.